Olá, vice-presidente. É um prazer estar com o senhor aqui no programa Evidência. É um prazer falar com vocês. Estou à disposição. Wagner, em janeiro deste ano de 2021, em plena pandemia, a JUSEG, Junta Comercial do Estado de Goiás, bateu recorde em registros de empresas, tanto MEI quanto EIRELI. Mas o que isso significa para a economia goiana? Isso é real ou é ilusório? Sim, Sheila, é um número real. De fato, pelo empreendedorismo natural do brasileiro, nós temos aí, de fato, um acréscimo anual na demanda de constituições de empresas. E essas constituições são variadas no seu porte. Elas podem começar como microempreendedores individuais, que é a sigla MEI. Também as empresas chamadas empresários individuais, que são as antigas firmas individuais, com apenas um titular. E também as sociedades empresárias limitadas, agora de 2018 para cá, que elas podem ser de apenas um sócio, bem como as EIRELI, que é também um novo tipo societário de 2012 para cá, além das médias e grandes empresas. Wagner, como o senhor enxerga esse alto índice de empresas no mercado, tanto MEI quanto EIRELI? São novas oportunidades que as pessoas planejam, são novas alternativas. Muitas dessas pessoas, em muitos casos, tinham seus empregos fixos e devido à pandemia, devido às situações econômicas, aconteceram previsões e essas pessoas começaram a empreender. A grande demanda desses novos negócios são pequenas empresas. É bom que se deixe claro que a maioria das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas, né? Mais de 90% da classe de empresas brasileiras. A classe dos MEI, né, dos microempreendedores, ela é de fácil solução. É fácil se constituir uma empresa do tipo MEI. E, além de tudo, não existe tantos passos burocráticos a serem cumpridos para essa consolidação do negócio formal. E as empresas EIRELI, elas surgiram para substituir as limitadas? As empresas EIRELI, elas surgiram através da Lei 2.441. Foi uma possibilidade naquela ocasião, que hoje já existe uma outra possibilidade, mas então naquela época poderia se constituir uma empresa com apenas um titular, né? Com o status jurídico da sociedade empresária limitada, mas ela tem uma obrigatoriedade, Sheila. Ela obriga-se a ter um capital mínimo de 100 salários mínimos vigentes. Com esta regra, com esta norma, isso para alguns empresários dificultou esse início de regularização. Mas em 2018, com a lei chamada Lei da Liberdade Econômica, a atual gestão do governo federal criou a possibilidade de se ter a sociedade unipessoal limitada. Por que, Sheila? As sociedades empresárias limitadas, as LTDA, para ficar bem claro, elas eram apenas possíveis com 2 ou mais sócios. Pois de 2018 para cá, com o advento da lei, você pode ser um titular da sua empresa limitada com a mesma proteção jurídica do início da vigência da sociedade empresária limitada. Wagner, nós temos uma pesquisa do IBGE em que diz que as empresas no Brasil têm um tempo certo de durabilidade. Como contador, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, um contador renomado como o senhor é e dono de um grande escritório aqui na nossa capital, qual a durabilidade de uma empresa em Goiânia e no estado de Goiás? Então, Sheila, é claro que todo empresário começa o seu negócio com a boa intenção de que o seu negócio perpetue e gere realmente a realização de vários sonhos. Mas o que nós percebemos, tanto como contador, gestor contábil, bem como estando aqui no Conselho Regional,
apesar de que será a casa do contador, então a gente conversa com vários colegas, né, da classe. O que mais é nos dito é que as empresas têm uma duração de 50% apenas, além do primeiro ano. Uma parcela desses negócios, ou até mais de 50%, eu poderia dizer, eles se extinguem no primeiro ano. E isso tem seus fatores, tem as suas ocorrências que prejudicam essa continuidade do negócio e até pela sua consolidação no mercado e para o próprio anseio do empresário. O senhor tem, ao longo dos anos, como contador, uma vasta experiência de erros e acertos das empresas. O que o senhor, com essa experiência, poderia dizer ao nosso telespectador que está pensando em abrir uma empresa, em empreender algum negócio, uma vez que as famílias estão precisando buscar uma renda maior para o seu sustento? Quais os principais erros que nunca devem ser cometidos desde a abertura de uma empresa para que ela tenha uma vida longa, e quais são os seus principais acertos? Nunca que se deve abrir um negócio sem um planejamento de ideia, um planejamento realmente que tenha uma lógica mercadológica, né? Uma lógica local. Não se deve abrir um negócio sem uma mínima estrutura financeira. Uma coisa muito importante, nunca abrir um negócio em que não haja harmonia, se for com 2 ou mais sócios, que não haja harmonia entre os sócios. E muito mais preocupante, Sheila, é você ter uma boa equipe ao seu lado, que seja 2 pessoas, que seja um funcionário, que o MEI permite ter um funcionário. Você deve ter gente que combine com os seus valores de negócio. Então, esses fatores, quando não são colocados em pauta de verdade, como foco, dificultam bastante a longevidade dos negócios. Mas eu diria que o principal, falta de planejamento financeiro, de mercado, talvez a grande força motriz para o fracasso dos negócios. O senhor falou uma coisa muito importante. Uma empresa, assim que abre, ela vai ter que fazer contratação de pelo menos um funcionário. E como deve ser feita essa contratação? Pela CLT ou por MEI? E o MEI e o CLT, qual a diferença entre eles? Sendo o MEI ou qualquer outro porte de negócio, qualquer outro porte de empresa, como você disse, o MEI ele permite que haja a contratação de um funcionário. A partir do momento que você tem um funcionário ligado ao seu negócio, ele também está incluso na legalidade da CLT e das suas normas particulares do negócio. De modo que toda contratação que tenha um ou mais funcionários deve ser seguido obrigatoriamente às leis trabalhistas, como qualquer negócio. Que fique bem claro, o status de MEI, ele tem a sua facilidade para abertura, questões tributárias, mas quando parte-se de um registro de funcionários, de empregados, ele tem a mesma obrigatoriedade de qualquer porte de negócio. Isso é muito bom frisar. Uma empresa, quando contratar um MEI, ela tem que observar que, na verdade, o MEI segue os mesmos critérios da CLT? Ele segue os mesmos critérios, não há nenhuma distinção e não há nenhum prejuízo legal para aquele trabalhador. Uma pessoa, quando vai registrar uma empresa, ela precisa de um contador. Mas nós sabemos que existem profissionais e profissionais. E como uma pessoa pode estar segura que ela estará nas mãos de um bom contador? Um bom profissional do estado de Goiás ou qualquer estado do Brasil ou no Distrito Federal, primeiro nós planejamos isso. De que forma? Nós conversamos com colegas empresários por suas indicações, e se isso ainda não for suficiente, você deve procurar o Conselho Regional de Contabilidade do seu estado, no caso do estado de Goiás ou do Distrito Federal.
nós temos que ter o cuidado de verificar se não há nenhum problema, nenhuma má informação. E de acordo com a primeira conversa, após escolher um profissional, perceber o foco, a segurança nas informações e, acima de tudo, o padrão de seriedade com várias questões que vão ser advindas dessa contratação. Qualquer problema que haja com um profissional, para com o empresário, ou seja, para com o contratante, isso pode gerar sérios transtornos. É muito bom deixar claro, Sheila, que a cada ano que passa, a profissão tem um grau de risco cada vez maior, bem como o grau de risco dos empresários. O peso da carga tributária, bem como o peso também das obrigações que nós, profissionais da contabilidade, temos que executar, nós temos que ter sempre estar sempre focados na dificuldade que é lidar com a questão tributária brasileira. E quando eu digo dificuldade, não para o contador, é saber das novidades, das surpresas que existem. E o empresário deve sempre focar no cumprimento, no trabalho de prevenção, porque toda vez que há um transtorno tributário, esse transtorno gera aí impedimentos para os negócios futuros, para aquisição de crédito, e tudo isso incomoda tanto o profissional, bem como os empresários. Vice-presidente Wagner Felipe Filho, muito obrigada por esse tempo aqui que o senhor passou conosco no programa Evidência. Foi muito esclarecedora as suas respostas, esse bate-papo. Eu tenho certeza que o nosso telespectador do programa Evidência, tanto de Brasília quanto de todo o estado de Goiás, pôde entender melhor e se assegurar de como ele vai fazer para estar nas mãos de um excelente contador. Um abraço, fica com Deus e até o próximo programa Evidência, se Deus quiser. Eu que agradeço, Sheila, um abraço a todos os colegas contadores que nos assistem. E eu vou deixar só uma última mensagem do que se deve ter tanto os profissionais quanto os empresários. Ter muito foco, levar muito a sério toda a legalidade. Vou voltar a dizer, foco, levar a sério os rigores da lei e ter a bênção de Deus para que tudo dê muito certo. E torcer para ter gente de boa intenção sempre ao nosso lado, ok? Um abraço a vocês.